Paula Fiuza e hoje a nossa aula é sobre tributação de investimentos. Alguns aspectos desse tema já foram mencionados em algumas outras aulas, mas nesse vídeo vamos reunir as principais questões relacionadas a esse tema. Em primeiro lugar, é preciso compreender que os investimentos geram renda para uma pessoa. É comum as pessoas considerarem a renda oriunda de investimentos como renda passiva, porque é uma renda que você obtém sem precisar trabalhar para isso. Por causa disso, uma renda oriunda de rendimentos de investimentos é passível de ser tributada. Afinal, as pessoas todos os anos precisam declarar renda para fins de pagamento de imposto. Não poderia ser diferente no caso desse tipo de renda, mas nem todo rendimento de investimento é tributado da mesma forma. Para alguns investimentos existem incentivos específicos, para outros existem premissas relativas à forma como é tributado. Nos investimentos de renda fixa, em linhas gerais, quanto mais tempo você deixa o dinheiro imobilizado, rendendo, menos você paga imposto. Se você deixa seu dinheiro investido sem sacar por até 180 dias, ou seja, por até 6 meses, você paga 22,5% de imposto sobre o rendimento do investimento. Já se você deixa por mais de 2 anos rendendo, você paga 15% sobre os rendimentos. Se você deixa seu dinheiro rendendo entre 6 meses e 2 anos, você paga proporções de imposto intermediárias, de acordo com a tabela de tributação da renda fixa. Esse imposto é retido diretamente na fonte. Existem investimentos de renda fixa que são isentos de imposto de renda, como aqueles destinados a financiar o setor imobiliário e de agronegócios. Isso ocorre porque foram feitas políticas para priorizar os investimentos nesse setor. Assim, caso você invista em LCAs, LCIs, CRAs e CRIs, você não precisará pagar imposto de renda sobre os rendimentos desses investimentos. Saber quais investimentos são isentos de imposto de renda é importante caso você queira comparar o rendimento de um ou de outro investimento. Mesmo que o investimento tenha retorno financeiro menor, ele pode ser mais vantajoso em termos de geração de renda passiva do que outro que tem maior rendimento, mas tem uma parcela de rendimento tributada. Para os investimentos de renda fixa, além dos impostos de renda, existe o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Ele é cobrado quando você investe em um produto de renda fixa, mas resgata em um prazo menor do que 30 dias. No caso da renda variável, você pode obter renda passiva por duas formas: por meio de dividendos e por meio de ganhos de capital. Os dividendos são os lucros da empresa que são distribuídos para os seus acionistas. Como se supõe que os lucros da empresa já foram tributados na empresa, eles são isentos de imposto de renda para o investidor. Essa é uma premissa que pode até ter certa lógica, mas não é seguida na maior parte dos países. Em geral, os lucros são tributados na empresa e quando viram renda para o investidor. Ganhos de capital são ganhos de renda que você obtém quando compra um ativo por um preço, espera ele se valorizar e vende por um preço maior. É o lucro que você obtém com a valorização desse ativo. Nesse caso, quem investe é responsável por declarar o lucro e emitir um documento de arrecadação da Receita Federal, uma DARF, e pagá-la até o final do mês seguinte ao do ganho. Isso significa que quem investe comprando e vendendo ações com regularidade precisa se organizar muito bem para não deixar de pagar o imposto sobre os ganhos. Você pode ser isento de imposto caso a soma da venda de ações em um mês seja um valor menor do que de R$20 mil, mesmo que exista algum lucro na venda. Nesse caso, ainda precisa declarar esse ganho na declaração anual de imposto de renda. Mas essa isenção não ocorre no caso de operações chamadas de day trade, que é a compra e venda de ações no mesmo dia. Os impostos têm diferentes finalidades, como arrecadar dinheiro para o Estado, estimular comportamentos específicos, subsidiar atividades econômicas específicas, distribuir renda, entre outras. Por meio dessas regras, é possível perceber que alguns impostos relativos ao mundo financeiro buscam estimular um comportamento mais voltado para o longo prazo, priorizando mais o investimento e menos a especulação. A isenção de impostos para atividades específicas pode ser vista como um incentivo para o financiamento dessas atividades. Cabe a nós, investidores, questionar se essas são as atividades que melhor respondem à economia que queremos construir e propor novos modelos de isenção tributárias. A isenção de impostos para a renda advinda de dividendos desonera essa renda em detrimento de outras, como a renda do trabalho, por exemplo. Mas as pessoas que podem contar com os rendimentos de dividendos são uma minoria da população, que está sendo privilegiada com esse tipo de prática. Em um contexto de extrema desigualdade de renda no qual vivemos, esse tipo de privilégio é bastante questionável.
Quando se deixa taxar algum tipo de renda advinda de investimento, o Estado deixa de arrecadar dinheiro, que pode ser utilizado para a implementação de políticas públicas. Lembre-se que mesmo que os investimentos estejam cada vez mais democráticos, a segurança financeira da maior parte da população ainda não vem da renda passiva gerada por meio de rendimentos de aplicações financeiras, mas sim de políticas públicas, como a previdência pública ou a assistência social. Quando o Estado deixa de arrecadar recursos para financiar essas políticas públicas, é o bem-estar social da população que é prejudicado. Esse tema da tributação dos investimentos não é simples e, além disso, é muito controverso. Ele mobiliza questões muito profundas relativas a qual o tamanho do Estado que queremos e o que queremos que ele faça por nós e o que queremos fazer por nós mesmos. O mais importante dessas reflexões é que, mesmo que acreditamos piamente no poder do indivíduo em resolver seus próprios problemas, ainda existe um sem número de pessoas que têm pouquíssimas condições de resolver seus próprios problemas sem o apoio do Estado. Achar o ponto ótimo dessa equação é um desafio muito grande e só pode ser feito por meio de um debate democrático muito qualificado. Essa aula fica por aqui. Junto com essa aula, você pode consultar materiais de apoio e a bibliografia complementar. Você também pode tirar suas dúvidas nos fóruns e encontros ao vivo. Até a próxima!